Eu vou compartilhar a tela, tá? Para a gente começar, então, direitinho todas as informações. Espero que tenham vindo do quem foi no YouTube que esteja aqui agora, tá? Vamos lá, vamos lá. Ok, ok. Bem, então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é bem quando começa, né, o mês de abril. Mais um minutinho, estou admitindo aqui o pessoal entrando, né? Então, eu pus esse mapa aí do primeiro dia em abril, só para mostrar para vocês alguns highlights nossos, né? Algumas ênfases que estamos tendo já em abril. Então, por exemplo, estamos essa aqui, esse encontro, essa conjunção de Sol, Júpiter em Quíron vai nos acompanhar até meados de abril, tá? Essa conjunção aí, sempre eles fazendo esse balé aí cósmico, Sol com Júpiter e com Quíron, tá? Uma presença importante no céu. Como eu falei, em março nós tivemos o ingresso de Saturno em Peixes. Bem-vindos a quem está chegando agora. Eu peço desculpas pelo YouTube. Oi, Beth. Oi, Grazi. Estou vendo os nomes dos meus alunos, até alunos antigos aí. Sejam muito bem-vindos. Até o Arthur Chagas, se é quem eu estou pensando, foi meu aluno há muito tempo atrás. Se foi também, dá um alô. Vocês são muito bem-vindos, é uma maneira de eu matar um pouquinho as saudades de vocês, vendo vocês aqui, tá? Então é isso. Quando a gente entra em abril, a gente entra já com esse céu, né? O Plutão em Aquário, o Saturno em Peixes, essa conjunção entre Sol, Júpiter e Quíron, e o Marte em Câncer, que se deu no final de março, 25 de março, Marte em Câncer, 7 de março, Saturno em Peixes, estou repetindo para quem está entrando agora, e no dia 23 de março, Plutão em Aquário. Plutão em Aquário e Saturno em Peixes são ingressos históricos que vão trazer essa mudança de paradigmas, tá? Então, este balé aqui é algo muito importante, porque Júpiter fica em Áries até abril, né? Até maio, até dia 16 de maio de 2023. E no signo de Áries, ele amplia a nossa coragem, nossa autoconfiança, assertividade, determinação, desejos de mostrar ao mundo a nossa afirmação pessoal, nossa saindo daquela zona de conforto, né? Se a gente está meio acomodado em alguma situação, né? O Júpiter ele ativa sempre os signos em que ele ingressa, né? Ele vai ficar, bom, daí ele fica até maio, né? Agora desse ano em Áries, e depois ele ingressa em Touro em maio e fica até maio de 2024 em Touro. Então, vamos tentar aproveitar essa energia aqui, agora tão assertiva, de um Júpiter em Áries, né? Eu acho essa uma ótima notícia. E nós vamos voltar a falar mais aí desse encontro, tá? Eu só estou dando agora um panorama geral. Outra coisa muito importante, gente, nós estamos sem planetas retrógrados, né? Isso é uma verdadeira bênção, né? Nem Urano não está mais retrógrado, que esteve durante tanto tempo. E é o último mês deste ano que nós estamos livres dos movimentos retrógrados dos planetas até dia 21 de abril, quando Mercúrio começa seu movimento retrógrado. Então, mais uma questão ligada com ação, com iniciativa, com assertividade, né?
que nós possamos colocar em marcha, dar início aos projetos, tudo que for mais importante, de preferência, antes de 21 de abril, né? Porque depois, gente, ao longo do ano, nós sempre teremos algum planeta retrógrado. Então, eu considero essa outra bênção, né? Porque quando o céu está com muitos planetas retrógrados, a gente sente, né, uma coisa das demoras, dos atrasos, né? De coisas que remetem ao passado, enganos, tá? Então, isso também eu acho muito legal. E como esse mapa é do 1º de abril, né, eu vou aqui trazer uma alegoria para vocês, porque o 1º de abril é o dia da mentira, né? Também é conhecido como dia dos tolos, né? Dia das gafes, é mundialmente, tá? O 1º de abril, pelo menos no mundo ocidental, né? Que eu saiba. Então, assim, nos países europeus, tem essa questão, né, de pregar peças, de espalhar mentiras, né, como formas de assinalar essa data, que é uma data marcante para a gente aqui no Brasil também. Parece que essa brincadeira surgiu na França, lá no século XVI, 1500 e tanto, né? Por quê? Porque o Ano Novo era festejado, ele começava dia 25 de março e era festejado até dia 1º de abril. E parece que depois que houve a adoção do calendário gregoriano, um rei da França, o rei Carlos IX, né, determinou que o Ano Novo fosse comemorado dia 1º de janeiro, tá? Como é comemorado até hoje. E parece que teve muita gente na França que resistiu a essa mudança e quis que continuasse o calendário antigo. Então, houve como que uma revolta. Não, é mentira, né? Esse tipo de coisa. Na língua inglesa, é conhecido como April Fool's Day, né? O dia do tolo, né? E então é uma data também bastante marcante, né? No Brasil, tem a ver com um jornal que durou pouco tempo, que se chamava exatamente A Mentira, e que ele foi lançado no 1º de abril, em 1828, né? E que teve a notícia do falecimento de Dom Pedro, que depois foi desmentida. Então, fica aí para a gente, tá? Só lembrar que é bem marcado esse 1º de abril, que é um portal aí que nós estamos entrando no novo mês com essa característica aí, né? Então, o que nós vamos falar hoje? Logo no dia 3, nós temos o ingresso de Mercúrio em Touro, tá? No dia 6, a lua cheia em Libra. No dia 11, nós temos uma maravilhosa conjunção exata de Sol e Júpiter. No dia 20, o eclipse solar, o primeiro eclipse do ano, tá? Vou falar de todos. O ingresso do Sol em Touro, no dia 20 também, e o Mercúrio retrógrado no dia 21, tá? E de março, eu vou dar uma pincelada nestes ingressos históricos, né? O de Saturno em Peixes, o equinócio outono-primavera, o ingresso de Plutão em Aquário e o de Marte em Câncer. Eu acho que vai acabar nem dando tempo da gente falar. Eu sugiro que vocês tenham em mãos eu estou vendo aqui, tem vários alunos, mas quem está chegando agora na astrologia, tem curiosidade, quer saber alguma coisa, tente acompanhar com o seu mapa em mãos. Eu acho que é legal, porque como eu vou falar de vários graus específicos, é legal vocês localizarem, ou num mapa que seja importante para vocês, tá? Então, ou então no astro.com você consegue fazer seu mapa, no nosso site dá para fazer o mapa gratuitamente também, no astrologiacap.com.br, tá? E aí a gente vai seguindo, tá? Vamos falando de tudo isso. Muito bem.
O Mercúrio em Touro eu vou deixar para depois, junto com o Sol em Touro, tá? Bom, para nós falarmos da lua cheia do dia 6 de abril, nós temos que retomar, voltar e falar da lua nova no dia 21 de março. Vocês estão lembrados? Quem está bem ligado em astrologia acompanhou isso, né? Eu lembro que no meu post do Instagram eu falei: se é para começar alguma coisa, comece agora, não deixe para outro momento, porque foi muito forte. Primeiro, uma lua nova que já nos conecta com os inícios, com as sementes de novos projetos. Ela aconteceu um dia após o equinócio, que o equinócio é o ingresso de Sol em Áries, no grau 0 de Áries, né? E que também é o auge do rompante dessa conotação de começos, de novos inícios, tudo isso. Ela se deu 2 dias antes do ingresso de Plutão em Aquário. Então, foi assim, uma coisa, dia 20 foi o equinócio, dia 21 teve uma lua cheia no grau 0, que o grau 0 é marcante, ele marca uma força do signo, né? E então, por todos os motivos, essa lua nova, a gente tem que falar dela e tem que lembrar dela, né? Tentem lembrar, se vocês conscientizaram isso, foi no dia 21 de março, se vocês realmente pensaram em dar início em alguma coisa que estará culminando agora na lua cheia de 6 de abril. Vejam, foi uma lua nova, nós estamos aqui, tá? Onde uma concentração de planetas em Áries, Sol, Lua, Mercúrio, até o Quíron e Júpiter, e o Marte, que é o dispositor de todos esses planetas, fazendo uma quadratura com essa lua nova, né? Aí nós tivemos nesses dias aqueles protestos na França, aqueles ataques no Rio Grande do Norte, né? Porque a gente sempre considera 3 dias antes e 3 dias depois para falar de uma lua, né? Então, foi lá por aquela semana, mais ou menos, né? Depois do dia 14, que a coisa já começou. Então, ok, marcou, essa lua ficou impregnada dessa tônica ariana, forte, guerreira, de novos começos, possivelmente até um tanto conflitiva, né? Ainda estou admitindo gente aqui, vamos lá. Mas eu diria que foi um alinhamento perfeito, essa lua nova com esta época do ano. Porque a época do ano, esta época do ponto vernal, o ponto equinocial, quando o Sol começa a jornada dele, né? Quer dizer, na verdade, somos nós que, pelo movimento de translação, né? A Terra e os outros planetas, que estão fazendo a jornada em torno do Sol. Então, esta época já tem essa tônica forte de inícios, de novos começos, né? Começa o calendário astrológico. Pensem que a astrologia é baseada pelo hemisfério norte. Pensem nos países frios, que estava tudo ali parado, congelado, né? Com a neve, com o frio, e aquela natureza brota, aquele rompante, né? Então, já é marcante. E aí, ainda uma lua nova no 0 grau de Áries. Então, novos projetos, iniciativa, independência, liderança, tá? Ok. Esta semente está caminhando e vai culminar aqui na lua cheia, tá? De 6 de abril, logo no começo do mês. É na quinta-feira que vem, né? Antes da Semana Santa, tá? Da Sexta-feira Santa. Então, nós vamos ter essa lua cheia com essa culminância desses assuntos que vieram com essa carga de vamos pôr em marcha, vamos começar, né? Também considerem 3 dias antes e 3 dias depois
desse ápice de 6 de abril. Então, a lua cheia estará se dando no grau 16 de Libra. Olhem nos mapas de vocês o que vocês têm, porque é Áries de novo, tá certo? De novo é o eixo Áries-Libra, tá? Então, em qual setor do seu mapa que isso está sendo tão ativado? Já lá desde 2 semanas atrás, desde a lua nova, tá? E esta lua cheia aí no grau 16 de Libra, que vai nos falar dos relacionamentos, das parcerias, das nossas uniões com o outro, né? Até que ponto que é bom fazer concessões? Até que ponto que eu preservo o meu individualismo com tanta carga em Áries, né? Até que ponto que eu quero a minha independência e até que ponto que eu quero me relacionar, né, com este outro, né? Poderá, como Quirón está envolvido, como eu falei, essa primeira quinzena toda, poderá trazer à tona as dores relacionadas justamente aos relacionamentos, né? Porque Quirón faz uma oposição a essa lua. Mas, ao mesmo tempo, como tudo aqui na astrologia psicológica, a gente vê como questões que temos que perceber e aprofundar, mas também nós vemos como possibilidades de evolução e de curas, com certeza, tá? Então, assim, talvez esteja já sendo esse momento para nós pensarmos até que ponto sou o eu, a minha afirmação do eu, muito forte com esse Sol e esse Júpiter aí, e até que ponto os relacionamentos me prendem, eu me auto-boicoto de fazer essas autoafirmações, de me colocar mais fortemente, ou até o contrário, né? Até que ponto que eu me coloco tão fortemente e com tanto egocentrismo e individualidade que eu impeço o fluir dos relacionamentos, né? A gente pode pensar em tudo isso exatamente nesse tempo agora que nós estamos vivendo, né? Então, que setor que isso acontece no mapa individual, tá? Isso que é interessante da gente perceber. Eu não estou agora olhando o chat, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, se não, eu já vou passar. Ou mesmo se alguém quiser se expressar, falar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. Ok, acho que aqui está bem claro, né? Essa alunação que aconteceu lá em março, e daí que caminhou para essa lua nova que vai acontecer agora, começo de abril, tá? Ok. No dia 11 de abril, é uma terça-feira, marquem também na agenda, porque são coisas muito marcantes, gente. É de agora, exatamente 2 semanas, sem ser na terça-feira que vem, na outra, tá? Vocês lembram que eu falei antes que Júpiter vai permanecer em Áries até 16 de maio e que nesse signo ele amplia a nossa coragem, autoconfiança, assertividade, determinação, independência, mostrar ao mundo a nossa afirmação, né? Enfim, ampliando os nossos horizontes, né? Claro, trazendo conhecimentos assim superiores, possibilidades de expansão, né? Ok, mas no dia 11 de abril é um dia, se a gente quisesse escolher um ano, um dia, nesse ano inteiro de 2023, e chamado de dia abençoado e de sorte, eu falaria para vocês que seria esse dia 11 de abril, porque são 2 poderosos se encontrando, Sol e Júpiter, em grau exato, no grau 21 de Áries, tá? Então, e são 2 que falam de luz, de coisas benéficas, né?
Então, a gente pode pensar como uma janela de oportunidades, de benefícios, tá? Sabe, gente, quanto mais a gente vai conscientizando essas coisas, mais, sabe aquele crer para ver? Como eu sempre falo para os meus alunos, eu não acho que a astrologia seja uma questão de crença, mas quanto mais você se abre, inclusive nos cursos sempre da astrologia psicológica, eu nem falo tanto disso, né? Porém, quando a gente vê coisas tão marcantes assim, a gente tem que salientar e tentar se alinhar com esses movimentos, porque eles existem, sim, são muito fortes, né? Então, a Mariana está perguntando se é Casime. Ele está dentro de 7 minutos, né? Dentro de 7 minutos, ele está bem no coração. Mas há quem ache que, quando está tão perto assim, fortalece o planeta, tá? Então, aí no mesmo grau. Então, assim, a boa notícia é essa, né? Que é um período mágico aí, né? E aí, não se esqueçam de, então, focar nisso, planejar alguma coisa significativa, né? Nesse momento, em todo esse período de começos de novos projetos, né? A hora é agora, tá? Desde aquela lua nova, tá? Toda a sua expansão, aprimoramento pessoal, indo para, sabe, etapas mais abrangentes, né? Sabe, altos voos, né, do Júpiter. Então, a gente pode, também meus alunos sabem, eu gosto sempre de trazer a psicologia e a mitologia. Podemos fazer uma correlação, não são a mesma coisa, e nem é tão falado em astrologia isso, mas o Sol, que é o nosso centro, né? O nosso eu sempre falo, esse eixo ego, self, né? Podemos fazer uma analogia com o deus Apolo, da mitologia grega, né? Que era um deus do sol, justamente, da luz, da música, da medicina, das artes, da profecia, um deus atlético, né? Possuidor de ótimos dons, é aquele que está sempre nas imagens, está sempre sendo reproduzido com a harpa e com o arco e flecha, né? Então, este Sol, este nosso eixo central, ao ele se encontrar com o grande benéfico da astrologia, num grau exato, que é o Júpiter, né? Com certeza traz uma possibilidade de expansão, de alargamento de horizontes, de proteção e de sorte, tá? Vejam o setor, aonde está se dando, tentem se alinhar com essa conscientização. E podemos também fazer uma correlação, essa eu acho que é uma correlação muito mencionada até na astrologia, que o Júpiter correspondendo ao Zeus, da mitologia grega, que é o deus dos céus, o deus supremo, né? O que mantém a ordem e a justiça. Então, quando esses dois se encontram nesse grau 21 de Áries, poderá ativar nos nossos mapas muitos benefícios, assim como também nos demais signos de fogo e ar, nessa orbe aí próxima do grau 21. Aí vocês tentem ver se vocês, não, eu não tenho nada no 21 de Áries, mas eu tenho em Sagitário, não, eu tenho em Leão, não, eu tenho em Libra, tenho em Gêmeos, eu tenho em Aquário, por ali, nessa faixa, tá? E ambos nos falam de luz, né? Não são dois deuses da mitologia grega ligados com profundezas, como Hades, com Motes, nada disso, é o oposto disso, né? São generosos também, ambos, tá? O Zeus, o Júpiter, sempre a gente fala da questão da generosidade nos mapas, né?
Então, são deuses olímpicos que estão aí ampliando as nossas capacidades. É uma janela de oportunidade, né? A gente pode desfrutar desse momento aí tão importante, tá? Aí vocês vão falar, e a presença de Quiron junto? O Quiron, claro que o Quiron, né, o arquétipo do curador ferido, ele nos fala das nossas feridas, sem dúvida nenhuma. Porém, com tantos benefícios, né, ele junto aí de tantos benefícios, acredito que possa ser uma oportunidade de cura dessas feridas ligadas com toda essa conotação ariana, arquetípica, de colocação do eu, de autovalorização, de autocentramento, né? De saber o seu real valor, né? Sem titubear. Né? Eu acredito que esse Quiron, porque ele está junto com esses benéficos, aí, ele possa trazer a dor, mas de alguma coisa que esteja necessitando passar por essa cura e que seja uma grande oportunidade. Tá bom, gente? Isso aí, muito legal. Vamos agora para o eclipse solar, né? Então começa a nossa primeira temporada do ano dos eclipses, né? Este eclipse aqui, ó, está se dando no grau 29 de Áries. Olha de novo a energia ariana, tá? E vai se dar no dia 20 de abril, a 1h13 para o horário de Brasília, ok? Então, a gente sabe que os eclipses sempre acontecem em pares, né? Então, agora nós vamos ter, no dia 20 de abril, o eclipse solar e depois, no dia 5 de maio, um eclipse lunar aos 14 graus de Escorpião, tá? Bem, retomando então, os eclipses solares são sempre luas novas, estão vendo aqui, né? E são frequentemente, eu acho assim, quando fala em eclipse, criou-se aí, muito por causa de muita informação da internet, vai pegar meu sol, vai pegar não sei o quê. Calma, gente, eu não vejo assim, tá? Eu sempre falo isso para os alunos, né? Quando eu trouxe para cá a certificação ISAR dos Estados Unidos, é a única coisa que eu conto, é óbvio. Tinha uma pergunta exatamente assim: os eclipses são sempre maléficos? E a resposta era falsa, tá? Não é sempre maléfico. Eu acho que a primeira tabu que a gente tem que quebrar é essa. Os eclipses, eles ativam muito fortemente. Quando é eclipse solar, de repente, alguma coisa pode mudar. Sabe, vinha vindo o curso de alguma coisa e aquilo muda, né? Eu vejo assim como o nosso emocional, como ele está inconscientizado pela lua eclipsada, né? O Sol ele é mais ligado com a consciência, com as coisas que acontecem. Então, a gente fica meio vendido e os eventos externos acontecem e parece que nos pegam de surpresa nos eclipses solares. Mas pode ser também uma mudança de curso muito benéfica, tá? Vejam que Júpiter está ali ainda, juntinho, no grau 23. E eles já estão se distanciando ali do Quiron, tá? Ok? Então, eu vejo esse eclipse solar do dia 20 de abril como outra janela de oportunidades, abrindo uma nova porta, sabe? Um portal aí, um novo capítulo, de novo, com novos projetos, começos, coisas importantes, oportunidades aí que podem ser até excitantes, assim, estimulantes, porque é em Áries e porque Júpiter está junto.
É um padrão ariano, claro, né? Sempre, de novo, reativando nossa independência, a gente escolhendo os nossos próprios caminhos, ao invés de nos concentrarmos no caminho do outro, no plano do outro, nas ideias do outro, do grupo, nas percepções dos outros. Não, é bem Áries mesmo, né? Áries é a afirmação do eu. Vejam que está se dando num grau anarético, no grau 29, que nos fala de pressa, de urgência para expressar toda a potencialidade do signo. O grau anarético é um grau marcante também, é forte, tá? Então, ele traz, não é que ele mudou para o signo seguinte, ele traz ainda essa forte marca ariana. Então, uma mentalidade guerreira, essa fome de começar novos projetos, né? Até uma agressividade mesmo para ter essa iniciativa, assumir a liderança, né? Não ficar sentado esperando passar, vendo os outros fazerem e você não fazendo, tá? Sempre os eclipses são coletivamente marcantes. Mas esse será mais significativo e intenso para quem tiver, claro, Sol ali perto, ali no grau 29, Lua, ou planetas, ou pontos importantes, na faixa, notem aí, que vai do grau 24 dos signos cardinais, quais que são? Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, até o grau 4 dos signos fixos, Touro, Escorpião, Leão e Aquário, tá? Para quem aniversaria nessa época, os que estão aniversariando entre dia 14 e 24 de abril, tá? Para os demais, verifiquem onde isso está se dando em seu mapa, tá? É claro que tem aquela questão, teve um eclipse, não aconteceu nada. Claro, a gente tem que sempre, sempre, sempre olhar para o mapa, ver o mapa, qual que é o setor, está tendo ativação, né? Olhem para o mapa natal, tá? Então, eu vejo novamente nesse eclipse uma força guerreira de luz benéfica, desculpem, de benefícios, até de paixões, aventuras, de viagens, se lançar em alguma coisa. Aí tem sempre a notícia ruim, né, gente? Tá, o que acontece? Esta quadratura dos nodos com Plutão, isso aí é uma coisa que está vindo também, tá? E essa lua nova pega este eixo e faz uma quadratura com este Plutão. Vocês estão vendo aqui, tá? Olha os nodos aqui, tá? E o Plutão aqui. Eu acho que isso está totalmente condizente com o ingresso de Plutão em Aquário, com esses tempos que nós estamos vivendo. São tempos massivos, potentes, de transformação, porque vão, ou melhor, vai haver, né, muitas e muitas transformações, tá? Eu não tenho dúvida que esse ano de 2023 é muito, muito marcante com estes ingressos, tá? Muitas mudanças, a inteligência artificial já está aí, já está chegando, acabou, já vai ser passado, né? Antes da inteligência artificial, daqui a pouco todo mundo já esqueceu como era, né? Então, tem alguém fazendo. Faz oposição à Lua e meio do céu natal? Natal de quem, José Pedro? Você está falando dessa lua nova, né? Pode falar. Do meu mapa? Aí eu não sei. Eu precisaria ver no teu mapa, tá? Se você tiver o meio do céu a 29 de Libra, tá? Ou a Lua a 29, ou naquela orbe que eu falei, tá? Então, sim, faz oposição, tá?
Eu acho. Desculpa, eu entendi que você estava perguntando. Você não está perguntando, você está falando. Ok. Então, com certeza, tá? Então, irá ativar essa lua e esse meio do céu, né? As conotações de profissão, precisa ver essa lua, como que ela está no teu mapa, os aspectos, né? De que casa que ela rege, as conexões, porque vai estar fazendo, né, uma oposição com o eclipse, né? Então, a Lua também ativando questões familiares, de passado, o Marte já entrou em Câncer, já meio que ativa para todo mundo, né? E ainda ativando as questões lunares, sim. Ok? Ótimo, gente. Vamos para o próximo, tá bom? Que ainda tem bastante informação. Bom, olha, o eclipse no dia 20 de abril, a 1 hora da manhã, 5 horas da manhã, o Sol ingressa em Touro, 4 horas depois, né? Ainda muito próximo aí dos nodos, né? Muito próximo do eclipse, esse ingresso do Sol em Touro, tá? Mantém-se a quadratura do Plutão, dessas transformações todas mesmo ocorrendo. Eu acho que é uma onda, não é que vai nos engolir, já está nos engolindo e as coisas vão mudar e vão mudar. Vejam, o ingresso do Sol em Touro está se dando nessa lua nova. Agora, gente, tudo que eu falei para vocês, iniciativa, liderança, começo, etc., autoafirmação, foi naquele período, tá? Agora, no dia 20 de abril, a energia já começa a mudar um pouco, né? Já começa a ir para uma energia de touro, né? E o touro é um signo de manutenção, de constância, estabilidade, como é a estação do ano neste momento, porque o Áries simboliza o rompante, né, do início da estação, certo? Da estação ou primavera ou outono, né? Para nós aqui no Brasil, outono, para o hemisfério norte, primavera, mas quando é o período de touro, é o período de estabilidade, do meio da estação. É uma outra energia, né? E tem toda a questão do touro, que a gente tem uma compreensão na astrologia psicológica, muito assim, que essa estabilidade advém da necessidade básica deste signo de estar vinculado numa constância objetal, que suas necessidades afetivas possam ser preenchidas. Essas coisas populares, porque touro é isso, porque touro é bravo, porque touro tem muita necessidade afetiva por trás, tá? Então, é uma época de estabilizar as coisas após aquele rompante ariano, tá? Lembrem-se que este eixo touro-escorpião é o mais sensual do zodíaco, né? Que nos remete à esfera dos prazeres, da sensorialidade, do corpo, do contato físico. Eu acho que nessa época a gente pode aproveitar muito esse lado da vida, sabe? Que é um lado que, por exemplo, se você pega na bioenergética, na psicologia haitiana, tem toda essa coisa do corpo, sabe? Até para liberação de traumas também, você resolver as questões pelo corpo. Existe muito isso também, essa compreensão atualmente. Então, quando eu falo assim, vamos aproveitar a época taurina para curtir uma boa mesa, um bom paladar, aromas, né? Sons, estética. Não é uma coisa rasa, boba. A gente está falando também dessa conexão, principalmente quem tem muito ar no mapa, né? E aí nós vemos que tem aí uma migração aí já indo para o signo de touro, né? Depois daí o Mercúrio já ingressou lá no comecinho, que é o que eu vou falar em seguida, tá?
Como eu falei do 1º de abril, só uma curiosidade aí também para vocês. Os países que têm o Sol em Touro na Europa são Irlanda, para vocês saberem, Suíça, Polônia e Ilhas Gregas, não a Grécia, as Ilhas Gregas, tá? Só. E as cidades europeias com Sol em Touro, Dublin, na Irlanda, Palermo e Parma, na Itália, e Leipzig, na Alemanha, tá bom? Fica aí essa ilustração também, que eu acho também interessante essas coisas, tá? E aí, vocês lembram que lá no dia 3 de abril, o Mercúrio já tinha ingressado em Touro, era a primeira coisa na nossa tabelinha, né? Então, vamos ver aqui, olha. O Mercúrio em Touro, ele vai do dia 3 de abril até dia 11 de junho. Normalmente, Mercúrio fica 3 semanas, mas acontece que ele vai fazer a retrogradação em Touro. Então, ficou aí uma coisa mais alargada, né? E ele vai ficar, deu total 24 dias, né? E ele vai retrogradar do grau 15 ao grau 5 de Touro. Tá legal? Então, claro, aquilo que vocês estão carecas de saber da internet, antes do dia 21 de abril, o que tiver que assinar de contrato, lançar negócios, iniciar relações oficiais, né? Questões que tenha que escrever, documentos, né? Tomar decisões importantes, né? Que nós queremos que durem, né? Tentem fazer antes desse período, porque daí vocês vão ver a chuvarada, né, na internet que começa a falar de Mercúrio retrógrado, tá? Antes do dia 21. O Mercúrio em Touro, se a gente puder aplicar uma frase, seria: permita-se mudar sua forma de pensar, né? Porque não sei se vocês conhecem pessoas com Mercúrio em Touro, eu acho que nesse signo, o Touro realmente adquire, né, a questão do terra fixo, uma fixidez maior, com mais dificuldade para mudanças, né? Por outro lado, uma capacidade de focar nos assuntos até esgotar, né? até o fim. Tá? Tem a dificuldade, às vezes, quem tem Mercúrio em Touro, se você tem uma opinião contrária, às vezes eles têm um pouco de dificuldade. Né? Então, eu sempre brinco assim, não tenta discutir muito com pessoa com Mercúrio em Touro, que é muita canseira, né? Não vale a pena. Na esfera coletiva, durante esse período, nós poderemos estar, talvez, também pensando no coletivo, mas um pouco mais inflexíveis nas nossas ideias, né? Encarando um pouco como uma ameaça, uma ideia nova que venha mudar a nossa forma de pensar, né? Um apego ao conhecido, porque o conhecido, o ego gosta do conhecido, né? Traz segurança, né? E também ideias que tragam muito pragmatismo, né? É o Mercúrio em Touro, tá? Não viagens aí, né? Coisas que não vão se concretizar, tá? Então, eu acho que estes pontos, estes highlights, são os mais importantes de abril. Eu não sei quem já me segue, quem não me segue. Quem não me segue, por favor, siga, gente. Eu estou agora começando a me empenhar mais aí no canal do YouTube, né? Eu fico, às vezes, estava envolvida lá com a tradução do livro, fico 3 meses sem postar vídeo, é um horror. Mas agora eu jurei aqui para o pessoal aqui que eu vou fazer direito toda hora. Então, ok, mas para quem não me segue, eu vou passar, dar uma pincelada em tudo que eu falei no canal do YouTube aí no mês de março. É só vocês procurarem um vídeo, tá? No canal é aquele que quem tentou entrar lá, Márcia Ferreira Astrologia,
psicológico ou astro-CEAP, tá? Legal. Então, eu falei muito do ingresso, né, do equinócio, né, do ingresso do céu, do Sol em Áries, claro, que eu falei dessa tônica aqui do Marte, né, porque o Mar, vejam, tem Sol, Mercúrio, Quirón e Júpiter, e o Marte fazendo uma quadratura aqui para esse Sol. Então, eu falei que marca, porque quando a gente faz o mapa do equinócio, é um mapa que vale para um ano inteiro, até março de 2024. Um ano inteiro a partir do ano novo zodiacal, né? De março. Então, ele marca. Então, isso aqui mostra uma força guerreira para esse ano, assertiva, talvez até bastante conflitiva. No ingresso de Plutão em Aquário, também, que foi 3 dias depois, tá? A mesma tônica. Então, assim, por outro lado, parece, vejam, tem um grande trígono aqui que eu achei muito lindo. Parece que essa força guerreira, combativa, assertiva, e se tiver conflitos, vai vir muito pelo lado ainda das fake news, das notícias, né? Redes sociais, tudo isso, mas tem esse grande trígono que parece que tudo que eu falei, iniciativa, começos e tal, possa levar para uma concretização, porque aqui está fazendo um grande trígono com Saturno, com o nó do Sul. Então, isso eu achei muito legal, tá? Essa possibilidade também. Mas eu não acho também, quem viu a minha palestra de Plutão em Aquário, que vai ser assim, como é que é? Mel na sopa, que vai ser tudo tranquilinho, cor-de-rosa, porque nós estamos falando de mudanças de mentalidade, né? Mudanças de paradigmas. Então, aqui está o mapa do equinócio, valendo até março do ano que vem. Aí eu falei bastante também, se vocês quiserem tudo, ouvir tudo, tem o vídeo inteiro, tá? No canal do YouTube. Falei bastante do Saturno em Peixe, Peixes começou, então, ele estava desde março de 2020, porque a gente tem que olhar para essas coisas, porque o mês de abril está vindo com esse printing, né? Com essas tendências, né? Então, assim, ele estava no signo de Aquário desde março de 2020, ficará até fevereiro de 2026. Então, vejam como tudo que é mais lento, como marca, né, na astrologia. Em 7 de março, ele ingressou, então, praticamente só 2 semanas, né, antes do ingresso de Plutão em Aquário. Toda essa passagem de Saturno em Aquário, eu acho que trouxe a duras penas, né? O Floyd que morreu, tantas coisas que aconteceram, a duras penas, eu acho que trouxe uma maior conscientização social, sim, porque muitas questões foram levantadas, né? Durante a passagem do Saturno em Aquário, né? Pode ser rápido ou demorado para alguns, mas eu também fiz essa analogia com uma passada de bastão, né? Do Saturno, que ficou aí esses 3 anos em Aquário, passando o bastão agora para o Plutão. É como se o que ele levantou de conscientização durante a passagem em Aquário, agora vem o Plutão para finalizar a tarefa e fazer as transformações, daí é no estilo plutoniano, né? Definitivas, né? Então, até fiz essa analogia também, porque o Cronos, né? Ele é o pai, né? E o filho dele é o Hades, né? Que é o Plutão. Então, o Saturno, o pai, e Plutão, o filho. Ele passando o bastão aí do pai para o filho. Acho bonito isso, né? Foi a segunda geração mitológica, né? Da hierarquia lá das gerações divinas, né? Mitológicas. Então,
Vejam, o Saturno, que ingressou dia 7 de março, ele restringe, separa o Peixes, ele indiscrimina e funde, né? O movimento pisciano e netuniano é para fusões, né? O Saturno, ele tem essa função da adaptação à realidade, o Peixes, Netuno, um escape da realidade. O Saturno, seco e frio, Peixes, emocional e aquoso, quer dizer, o que nós podemos esperar desse trânsito? Porque são energias dissonantes. Mas, como sempre, temos que cada um vai entender no seu próprio mapa como está o Saturno no mapa, né? Qual é o setor em que está Peixes, como, né, o que ele poderá ativar esse trânsito, tá? Então, assim, a gente pode pensar tanto pelo lado positivo, né, desse trânsito, o que eu acho que existe, sim, né, uma busca, né, maior espiritual, uma busca psicológica, mas sem tanta ilusão, né, fora da realidade, mais baseada na realidade, com o pé na realidade, né, até que ou começando uma terapia, uma disciplina, um treinamento para conseguir atingir esse conhecimento, seja inconsciente, seja espiritual, né? Uma maior conscientização para se trabalhar esses aspectos inconscientes. Eu acho que o Saturno vem falar assim, olha, quer você queira, quer não, chegou a hora de você ativar, né, este lado da existência humana, o lado da alma, né? Tornando visível o invisível, porque Peixes nos fala de todo esse mundo transcendente, psíquico, espiritual, né? Invisível, é o não matéria. Tá? Então, Saturno aí vem nos trazer uma conscientização para esse lado. Eu acredito que vai ter muito mais regulamentações nas áreas da psicologia, das espiritualidades em geral, talvez até da astrologia, favorecendo estes núcleos, né? A legalização definitiva do cannabis para plantio, inclusive, né? Peixes nos fala de hospitais, de reclusões, de templos, igrejas, mosteiros, né? Serviço social, tudo que você faz em silêncio, em reclusão, que te leva a um mergulho para dentro, né? Então, o Saturno aí poderá trazer também regulamentações nessas áreas, o que eu acho que seria muito bom. Ou levantar, como ele levantou as questões sociais em Aquário, trazer a inquietação por que, por exemplo, saúde mental, hospitais psiquiátricos, por que as coisas funcionam desse jeito, por que não pode funcionar melhor, enfim, né? Pelo lado negativo, poderá ser uma confrontação que, assim, quer você queira, quer não, né? Aquela coisa assim de que não vem pelo amor, vem pela dor, né? Então, com manifestações de problemáticas de ansiedades, medos, drogadições, dependências químicas, mas que, se num primeiro momento pode ser algo terrorífico, poderá possibilitar um despertar fundamental, né? Um crescimento interno, porque a gente sabe que é nas crises, né? Infelizmente, que a gente muda, né, gente? Se não tiver crise, ninguém muda nada. A verdade é essa, né? E trazendo mais aceitação da realidade que a gente não queira aceitar também. Isso é crescimento também, né? Evolução psíquica, né? Bem, do Plutão em Aquário, vocês sabem que ele estava em Capricórnio desde 2008, também tem um vídeo inteiro sobre isso, muito maior do que o que eu vou falar agora, com muito mais detalhes, tá? De 22 de março de 2020 a 8 de março de 2023 foi quando, que eu acabei de falar, o Saturno abriu o caminho, né?
E agora, em 2023, ele só vai transitar no 0 grau de Aquário. Ele vai ficar esses 3 meses no 0 grau. E o 0 grau é muito forte, como eu falei do 0 grau de Áries, né? O 0 grau de Aquário, ele já tem essa marca de quando começou esse novo ciclo sinódico entre Júpiter e Saturno. Vocês lembram, em dezembro de 2020, depois de 200 anos que esses dois se encontraram em Terra, agora eles vão quase 200 anos só se encontrar em ar. Então, foi um grande portal para a tão famosa Era de Aquário, né? Esse dezembro de 2020. Tá? Em fevereiro de 2022, no ano passado, nós tivemos a conjunção Marte-Vênus ali se dando muito repetidamente, assim, durante algumas semanas. Eu considerei como um outro portal, porque caiu ali bem na mesma época do retorno do Plutão dos Estados Unidos, né? Mexendo com o mapa dos Estados Unidos. E agora, então, nesse grau 0 de 2023, ele ingressou dia 23 de março, fica até 10 de junho. E quando um planeta ingressa num novo signo, ainda mais parando no grau 0, sabe aquele carro abre-alas do carnaval, gente? É muito assim, aquele hello gigantesco, né? Olha, eu vim para dar o seguinte recado, tá? Então, por isso que eu acho que vai ser forte. Daí ele reingressa em Capricórnio até janeiro, 20 de janeiro de 2024. Depois ele volta para Aquário, aí fica 6 meses em 2024, volta para Capricórnio só ali 2 meses, de setembro a novembro, daí é um bye-bye definitivo para Capricórnio. Aí ele fica somente em Aquário até 2044. Nesse tempo todo, vão ser 5 passagens por este grau 0, que nos fala de mudanças massivas de paradigmas, tá? Então, tem essa frase do Richard Turnus, que eu gosto muito, meus alunos sabem que eu vivo falando do Richard Turnus, que eu acho que ele, na contemporaneidade, é quem é uma voz aí muito forte no mundo acadêmico e que fala a favor da astrologia. Ele usa essa frase: Plutão rege tudo que é titânico, potente e massivo, né? É isso mesmo, assim que eu me refiro também. E ele causa a morte das estruturas para poder transformar, ele regenera, ele faz uma limpeza profunda. É antes e depois, com Plutão, né? Lutos profundos, perdas das situações atuais, pode entrar em algum esquema de obsessão, compulsão, de uma intensidade fora do controle. A gente conhece o Plutão, né? Plutão em Aquário, entrando num signo coletivo, vai nos falar de questões mais mais ligadas com impessoalidade, né? Conceitos mais amplos, ideias, princípios que nós vamos mudar, a maneira de enxergar o mundo, né? A internet, essa coisa toda da inteligência artificial, né? E sempre que ele ingressa, ele causa essa agitação nos signos, nos assuntos ligados ao signo. Lembrando que Aquário é um signo fixo e ele veio de Capricórnio, que era um signo cardinal, e os signos fixos, eles ficam mais, né? Eles são muito contundentes, assim, no sentido de fundo nas questões, né? Ok. Descobertas científicas, eu acho que vai ter uma grande revolução aí do sistema econômico, alteração da ordem social, revolução científica, social e política em vários níveis. Detalho mais na palestra que está no YouTube, tá? Temas geracionais, imaginem, quem nascer dentro desses 20 anos vai nascer com Plutão em Aquário, tem uma importância histórica, né? Os princípios corporativos, tudo que for muito institucionalizado,
territorialista, né? Esses princípios corporativos onde tem uma hierarquia, onde poucos concentram o poder, né? E muitos obedecem, acho que isso vai mudar as formas de governar, este tipo de controle, né? Passando para uma descentralização, uma distribuição mais na mão do povo. A gente vai ver o histórico, já já vocês vão entender o porquê. Então, a energia eólica já vindo para chegar, eu acho que talvez a energia elétrica seja mais distribuída. Quem fala isso, o Harari, né? Sabe, o Yuval Harari tem falado muito sobre isso, é um pensador atual, né? Não é só na astrologia que estão falando sobre essas mudanças, né? Então, propriedades privadas com compartilhamento coletivo. Eu não acho que todo mundo vai perder as suas casas e a casa da praia e não sei o quê, as propriedades privadas do dia para a noite. Não é isso. Mas o que puder ser mais compartilhado, sabe, de viver em conjunto, é a cara de Aquário. Sabe, os co-housings, por exemplo, né? Esses sistemas habitacionais, quando ele esteve em Leão, que era o signo oposto, foram os líderes da Segunda Guerra. Os líderes agora vão ser os grupos e as comunidades. Então, uma mudança no poder, não ficar mais concentrado na mão de poucos, né? Do governo, por exemplo, né? Então, os grupos e as comunidades em enfrentamento ao poder, ao status quo, à desigualdade social, porque cá entre nós, gente, tudo bem, capitalismo foi ótimo, desde a Revolução Industrial, esses 200 anos em terra, etc. Mas tem muita, né? Cada vez tem mais desigualdade econômica no mundo, né? Cada vez mais tem os muito ricos e causando muita pobreza. Então, eu acho que tudo isso vai ser questionado. Mas é claro, temos aí 20 anos, tá? Não acho que vai acontecer amanhã, né? Essa coisa desses bilionários, sabe? Às vezes com 20 e poucos anos, jogador de futebol, ou, sabe? São umas coisas assim que eu acho que talvez a gente coletivamente vá acordar para tanta desproporção, né? O grupo se impondo ao individual. E ali a geração dos millennials, mais ou menos ali, que nasceram por volta do anos 2000, um pouco antes, já desde 95, 96, eles pegaram a conjunção de Urano e Netuno em Aquário. Eles, agora, que estão chegando no mercado de trabalho, eles que estão aí, com 20 e poucos anos, né? Então, eles têm eles pegaram esse influxo dessa conjunção de Urano-Netuno em Aquário, né? De uma coisa mais futurista, mental, de tecnologia, de igualdade social, né? De grupos, de amizade. Então, eu acho também que essa geração que está adentrando o mercado de trabalho agora vai trazer toda essa diferença, né? Pelo histórico, muito rapidamente, no século XVI, né, principalmente nessa faixa de 1532 a 1554, esses 20 anos aí, Plutão esteve em Aquário. O que aconteceu? A reforma protestante do Martinho Lutero começou ali desde 1517. Nós estamos falando de coisas que não acontecem num dia só, né, gente? Tenhamos consciência que nós estamos falando de questões aí de vários anos, tá? Que ele trouxe toda a reforma protestante, ele estava muito insatisfeito com os princípios e com os dogmas da Igreja Católica, né? Então, ele trouxe a reforma protestante. 1533, né, uma data mais exata, o Império Inca foi destroçado, destruído, aniquilado, né, pelo cristianismo dos espanhóis, e isso é também o lado negro da força, né? Que o Plutão, a gente sabe também, que fala de mortes e de destruição. 1534, a reforma anglicana com o rei Henrique VIII,
que não foi pelos motivos mais nobres do mundo, mas sim porque ele casou com quantas esposas? 5, sei lá. E a Igreja Católica não queria conceder o divórcio, né, daquela Catarina da Espanha. Então ele se revoltou com a Igreja Católica e fez essa reforma anglicana. Outra coisa, ele, digamos, enfrentou o cristianismo, né? Ainda mais nessa época, que não foi pouco, e é uma coisa que veio para ficar, o antes e depois do Plutão. Copérnico chegou e falou o seguinte: vocês acham que o mundo, que os planetas e o Sol giram em torno da Terra? Lê do engano, não. Né? E eu sempre falo isso para os alunos, é uma ferida narcísica da humanidade, quando então o homem descobriu que não, que a gente, o Sol, a Terra e todos os planetas giram em torno do Sol, nós não somos o centro do sistema solar. No século XVIII, de 1777 a 1798, também aí uns 20 anos, a Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra, mudou o mundo, o mundo passou a ser industrializado, né? De 1776 até 1783, as revoluções independência dos Estados Unidos, que quer dizer, teve as revoluções que culminaram na independência dos Estados Unidos da Inglaterra, tá certo? Não foi pouco também. E foi feita a primeira carta democrática, me fugiu o termo agora, alguém me ajuda aí. Como agora ficou sendo tão discutido aqui no Brasil, né? Então, fala, Mariana, pode falar. Carta democrática seria Constituição? Constituição, exato. Tá? Então, teve a primeira Constituição americana que serviu, né, inclusive a nossa, tem muita coisa pautada nessa Constituição, tá? Em 1781, a descoberta de Urano, o planeta que tem toda a conexão, a conotação que vocês já conhecem, vocês sabem da rebeldia, das revoluções, da quebra de paradigmas. 1789, Revolução Francesa e a Inconfidência Mineira aqui no Brasil. Então, gente, fica claro, né, que Plutão em Aquário não é assim um passeio exatamente, né? Tá bom? Aqui deixa eu ver o que falaram. Muita informação bacana. Obrigada, querida. Imagina a música Imagine de John Lennon. Será que é essa a ideia? Eu acho que sim. Plutão é poder, Aquário liberdade de poder, da Adelaide falou, perfeito. Exato, a Lúcia falou, a Beth Batista, a Graziella, adorando assistir esta live com muitas informações importantes. Márcia sempre compartilhando tanto saber. Super obrigada, querida. Eu adoro ver minhas alunas aqui. Aqui estão meus alunos, desculpem, tá? É que tem uma maioria aí feminina. Gente, para quem não me conhece, estão os meus dados, esses vídeos que eu falei, estão na internet, no YouTube, tá? Em detalhes, vocês podem assistir lá com tranquilidade. Eu pretendo muito, muito fazer de novo de cada mês, do mês de junho. Então, fiquem atentos, fiquem ligados, por favor, compareçam. Peço desculpas pela questão lá do YouTube. Quem me conhece sabe que a Luciana estuda à noite, não pôde estar presente, e eu, sabe, essa coisa de marketing, de internet, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, mas tá bom? E eu deixei o link lá, espero que todo mundo tenha vindo. Venham no próximo também, tá? Por favor, conto com a presença de vocês. E vou subir esse vídeo para o YouTube, né? Provavelmente vai ser amanhã, tá bom? Aí vocês podem rever alguma coisa lá. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, muitos insights, que bom, Adriana, eu fico feliz. A Lu, muito bom, muito obrigada. Adelaide, minha aluna lá do passado também.
Lilian, querida, bem-vinda, que bom que você está aqui. Adriana, Lúcia, obrigada, gente. Fico muito feliz com a presença de vocês. Vamos continuar a nos ver, tá? E também eu mando a newsletter. Quem não recebe a nossa newsletter, é só ir no meu canal do Instagram, que tem lá o link, é gratuita, que vai todo mês também. Tá bom? Beijo, gente. Tchau, então, tchau. Até daqui um mês, se Deus quiser, tá bom? Para a gente falar do mês de junho. Márcia. Mês de maio, desculpa. Tchau, tchau.